E aí, pessoal, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma videoaula aqui no LMP História e Filosofia. Meu nome é Laura e a videoaula de hoje é de História do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre a Primeira República, ou então República Velha, como Getúlio Vargas chamava esse período. A Primeira República começou em 1889 e terminou em 1930. A gente divide esse período em dois momentos, porque teve características muito diferentes, então é bom para diferenciar esses dois períodos da Primeira República. O primeiro momento a gente chama de República das Espadas. Ele começou com o golpe da República no dia 15 de novembro de 1889 e terminou em 1894. A gente chama esse momento de República das Espadas porque uma característica desse período é que os presidentes eram marechais do Exército, que foi o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Em 1894 foi eleito o primeiro presidente civil na história republicana do Brasil, que foi o Prudente de Moraes. Então, a partir da eleição do Prudente de Moraes, inicia o segundo momento da Primeira República, que é a República Oligárquica. Uma característica muito importante desse período é que houve uma alternância de poder entre Minas Gerais e São Paulo. A República Oligárquica terminou em 1930, quando aconteceu a Revolução de 30, ou o Golpe de 30, que colocou Getúlio Vargas no poder da presidência do Brasil, iniciando a Era Vargas, outro momento da história do Brasil, que aqui no canal tem videoaula falando sobre ele. Primeiro, nós vamos entender como que começou essa história de Brasil republicano. A gente viu lá no videoaula sobre o Segundo Reinado que estava crescendo uma onda republicana, um movimento republicano aqui no Brasil, liderado e apoiado pelo Exército. Até que no dia 15 de novembro de 1889, o Exército deu um golpe. Ele derrubou a monarquia e instituiu a República do Brasil. Então começou um governo provisório que foi chefiado pelo Deodoro da Fonseca. O Deodoro da Fonseca foi um presidente provisório, ele não era um presidente constitucional, porque houve uma mudança de um regime monárquico foi para um regime republicano, e até então não havia sido escrita a nova Constituição do Brasil. Então, até que foi escrita a Constituição, a primeira Constituição Republicana do Brasil, Deodoro da Fonseca era um presidente provisório, não era um presidente constitucional. Mas mesmo nesse governo provisório, já foram feitas algumas mudanças no cenário brasileiro. A primeira mudança foi a separação da Igreja e do Estado, que agora o Brasil era um Estado laico. Então, foi instituído o casamento civil. Outras mudanças também aconteceram, como a transformação das províncias em estados. Uma coisa muito importante que aconteceu foi a nacionalização de estrangeiros que moravam no Brasil. Outra mudança também foi a bandeira, porque até então era usada a bandeira do Brasil Império. E por um curto período de tempo, a bandeira do Brasil foi essa daqui, muito parecida com a bandeira estadunidense. Mas depois eles mudaram, eles pegaram a bandeira do Brasil Império e transformaram ela. Eles tiraram a coroa, o que representava, simbolizava a monarquia, e colocaram esse círculo azul com o lema positivista, ordem e progresso. Então, depois dessas mudanças, por fim, o Deodoro da Fonseca convocou a Assembleia Constituinte para que fosse escrita a primeira Constituição Republicana do Brasil. A primeira Constituição do Brasil Republicano foi a Constituição de 1891. Ela instituiu a República Federativa, Representativa e Presidencialista do Brasil. Federalismo, federativa, significava dizer que os estados tinham o direito de se reger por suas próprias constituições, ou seja, cada estado tinha a sua constituição e a constituição do estado valia mais do que a
Constituição Federal, ou seja, os estados tinham mais autonomia. O presidente, ele era o chefe de governo e chefe do estado. Ele era eleito através do voto universal e direto e seu mandato durava 4 anos. O presidente podia intervir na política de um estado caso esse estado entrava em conflito com outro estado ou houvesse ameaças de invasão estrangeira ou então caso houvessem revoltas separatistas. O político naquele momento, ele era eleito através do voto e só podiam votar homens alfabetizados com mais de 21 anos. Então, mulheres, analfabetos, soldados religiosos e pessoas menores de 21 anos não tinham direito ao sufrágio. Uma característica da Primeira República é o voto de cabresto, o voto aberto. O voto naquela época, ele não era secreto igual é hoje. Você vai lá na urna, vota, ninguém fica sabendo em quem você votou e pronto. Naquela época não, o voto era aberto, a pessoa falava publicamente em quem ela estava votando. Então havia muita manipulação eleitoral, por isso voto de cabresto, e as eleições também eram muito fraudulentas. Nessa época, o Rui Barbosa, ele era ministro da Fazenda. O Rui Barbosa foi um político e intelectual mais conhecido e mais importante da história do Brasil. Quando ele era ministro da Fazenda, ele instituiu a política do encilhamento, que era um plano econômico para incentivar a industrialização do Brasil. Ele não queria que a economia brasileira dependesse tanto assim do café. Então foi uma política de incentivo à industrialização. Como que ele fazia isso? Ele aumentou a taxa alfandegária para produtos que tinham similares nacionais. Por exemplo, aqui no Brasil era produzido chapéu e era importado chapéu, sei lá, da Inglaterra. Então esse chapéu que vinha de outro país que a gente estava importando, ele teria uma taxa alfandegária muito elevada. Para quê? Para poder incentivar aquele chapéu que estava sendo produzido aqui no Brasil. Ele também facilitou a obtenção de matéria-prima e incentivou que a gente exportasse açúcar para os Estados Unidos. Uma característica muito importante da política de encilhamento foi o emissionismo monetário, ou seja, o Rui Barbosa incentivou a produção em larga escala de dinheiro. Mas isso tem algum problema, produzir dinheiro assim em larga escala? Tem. Porque na época a riqueza de um país ela era calculada através do ouro nacional. Estava sendo produzido muito dinheiro para pouco ouro. Ou seja, a moeda brasileira foi desvalorizada e causou uma inflação. Muitos investidores usaram o dinheiro para especulação e criaram empresas fantasmas. Mas empresas que realmente existiam começaram a falir porque elas tinham investido em maquinário para industrialização. Então houve um aumento do desemprego e muitas empresas faliram, mas também muitas empresas conseguiram se manter apesar da inflação e da desvalorização da moeda nacional. Voltando a falar de política agora, o primeiro presidente do Brasil republicano e o vice, eles foram eleitos indiretamente, ou seja, o povo não foi lá e votou neles para eles serem eleitos. Existiam 2 chapas. A primeira chapa tinha como candidato a presidente o Marechal Deodoro da Fonseca e como vice o Almirante Von Dock. A segunda chapa era o Prudente de Moraes como candidato a presidente e o Marechal Floriano Peixoto como candidato a vice-presidente. Na época, presidente e vice-presidente eram cargos separados. Você votava para o seu candidato para presidente e depois votava para vice-presidente. Então, quem ganhou as eleições foi o Marechal Deodoro da Fonseca para presidente e o Marechal Floriano Peixoto para vice-presidente.
Havia muita divergência do Deodoro da Fonseca com o Congresso. O Congresso sempre tentava vetar as medidas do presidente e tentava limitar a autoridade do Deodoro da Fonseca. Até que no dia 3 de novembro de 1891, o Deodoro da Fonseca ele dissolveu o Congresso. Ele fechou o Congresso e instituiu o estado de sítio. A Marinha, insatisfeita com essa situação política do Brasil, ela começou a organizar uma rebelião na Baía da Guanabara, pedindo para o presidente abrir novamente o Congresso e finalizar esse estado de sítio. Essa foi a primeira revolta da Armada. Da Armada porque a Marinha na época não era chamada de Marinha, era chamada de Armada e por isso esse nome, Revolta da Armada. Então, o Deodoro da Fonseca, com essa rebelião da Marinha e sem apoio político, ele renunciou ao cargo de presidente no mesmo dia. Ele ficou no poder apenas por 9 meses. Então, o presidente, Marechal Deodoro da Fonseca, renunciou o cargo de presidente e quem assumiu foi o seu vice, o Floriano Peixoto, que também era um marechal. O Marechal Floriano Peixoto, agora como presidente do Brasil, ele reabriu o Congresso e adotou medidas de incentivo à industrialização do Brasil. Para conter a inflação, que eu já comentei antes, ele adotou algumas medidas, como o controle do aluguel imobiliário, ele concedeu facilitação de crédito e adotou também o protecionismo. O Floriano Peixoto, ele ficou conhecido como Marechal de Ferro por causa de suas ações contra os opositores do governo. Alguns militares eram contra o Floriano Peixoto ter assumido o cargo de presidente. Eles acreditavam, eles queriam que o Floriano Peixoto se afastasse do cargo para que fossem realizadas novas eleições para presidente. Em 1892, 13 generais escreveram um manifesto pedindo a renúncia do Floriano Peixoto e a realização de novas eleições. O Floriano Peixoto prendeu esses generais por insubordinação. Em setembro de 1893, eclodiu a segunda revolta da Armada, porque o exército queria que o Floriano Peixoto se afastasse do cargo de presidente. Eles queriam novas eleições para presidente. Então, eles armaram uma rebelião e começaram a bombardear constantemente, jogavam bomba no Rio de Janeiro, que ainda era a capital do Brasil. E eles ficaram nessa ameaça, nessa rebelião por 6 meses, até que em março eles se renderam e o Floriano Peixoto continuou como presidente do Brasil até que terminasse o seu mandato. No ano seguinte, em 1894, foram realizadas eleições para presidente e quem ganhou foi o Prudente de Moraes, o paulista Prudente de Moraes. Então, com a eleição de um presidente civil, essa eleição de um candidato civil simbolizou o fim da República da Espada, porque agora não era um militar mais, era um civil. Então, começou o segundo período da Primeira República, que foi a República Oligárquica, caracterizada pela política do café com leite, essa alternância do governo de Minas e São Paulo. Café para simbolizar São Paulo, que era o maior produtor de café do Brasil, e o leite simbolizando Minas, que representava a criação de gado que existe aqui em Minas desde sua formação. Mas Minas também produzia café, era o segundo estado que mais produzia café no Brasil. As classes dominantes, que era a elite agrária, elas se articulavam para se manter no poder. Minas e São Paulo eram dois estados muito coesos que não se fragmentavam nessa disputa pelo poder. E era nos estados que tem a origem do sistema político do Brasil. O que acontece? Para o presidente poder governar de fato, efetivar o seu poder e a sua política, ele precisava do legislativo. Minas e São Paulo eram os estados que tinham maior número de habitantes
e isso era uma garantia para eles se manterem na bancada do Congresso. Então, o sistema político da República Oligárquica, ele se formou nessa articulação entre o presidente e os estados. Oligarquia é uma palavra de origem grega que significa governo de poucos, ou seja, é quando um grupo minoritário tem o domínio do poder, o controle do poder do Estado, que no caso era a elite agrária de Minas e São Paulo. A política do café com leite, ela foi consolidada no governo do Campos Salles, que foi de 1898 até 1902. O Campos Salles, ele instituiu essa política do café com leite para ter uma estabilidade política no Brasil. Ele acreditava que essa alternância de poder entre Minas e São Paulo trazia uma estabilidade. A princípio, a política do café com leite estabelecia um candidato a presidente paulista e o vice mineiro, depois que foi alternando de presidentes de um paulista para um mineiro, depois o paulista de novo, depois o mineiro. E então a escolha para os candidatos a presidente e vice-presidente ficava a cargo do Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. A princípio, essa política do café com leite, ela foi muito boa para a questão da pecuária e da agricultura no Sudeste. Agora, as outras regiões, como o Centro-Oeste, o Nordeste, o Norte do Brasil e até mesmo o Sul, eles foram ficando de lado das questões políticas e os problemas dessas regiões se agravaram muito mais. Para garantir que o resultado das eleições fosse da maneira que eles desejavam, ou seja, um candidato paulista ou um candidato mineiro, eles utilizavam diversos instrumentos, ferramentas para ter esse resultado, como o voto de cabresto, o coronelismo e a política dos governadores. A política dos governadores era um apoio entre os candidatos políticos, por exemplo. Um candidato a presidente tinha o apoio de um governador e quando esse governador fosse concorrer às eleições, ele tinha o apoio desse presidente. Então, tinha uma dependência entre os candidatos políticos. Essa política dos governadores, ela teve várias consequências, como a política do café com leite e também o coronelismo. O coronelismo atuava nos municípios, era o poder da oligarquia estadual. Os coronéis, eles manipulavam as pessoas, o povo era manipulado por esses coronéis. O povo, a população na época, vivia na zona rural, no campo. Então, eles não tinham um amparo legal ali, naquela situação. Então, o coronel, ele era o poder ali. O coronel, ele concedia auxílio jurídico, auxílio médico, ele dava emprego para essas pessoas, entre outras coisas. Então, quem tinha o poder ali naquele local, naquele município, era o coronel. O coronel, ele manipulava aquelas pessoas para elas votarem no candidato que ele quisesse que fosse eleito. Ele pegava as pessoas que podiam votar, que eram homens alfabetizados com mais de 21 anos, para poder votar naquele candidato que ele quisesse. Porque aquelas pessoas eram como se elas devessem uma lealdade, uma fidelidade para aquele coronel em troca dos serviços que o coronel prestava para aquela população. É como se eles ficassem devendo o coronel e como forma de pagamento as pessoas votavam no candidato que o coronel quisesse que elas votavam. Isso era o voto de cabresto, eram as pessoas que eram manipuladas por esses coronéis. Era o curral eleitoral do coronel. Então o coronel juntava aquelas pessoas para votar no candidato que ele quisesse que ganhasse as eleições.
Essas eleições eram muito fraudulentas, tinham muita fraude, muita corrupção, porque o coronel colocava medo naquela pessoa para ela votar no candidato que ele quisesse. Ele assassinava a pessoa que era opositora, que não queria votar naquele candidato, ele matava, ele subordinava a mesa eleitoral e até mesmo levava atas com o resultado já pronto das eleições, sem a pessoa nem ter mesmo votado. E também tinha os eleitores fantasma. Por exemplo, eu sou um homem alfabetizado com mais de 21 anos e eu vou lá e voto no candidato que o coronel mandou eu votar. Mas o meu pai já faleceu. Então eu votava no meu nome e no nome do meu pai. Isso que era o eleitor fantasma, como quando uma pessoa usava o nome de parentes que já faleceram ou que não moravam ali para somar mais votos para o candidato do coronel. Vamos sair um pouquinho dessa política do café com leite e falar sobre a economia. Aconteceram vários surtos de industrialização durante a República Velha, houve várias políticas econômicas incentivando a industrialização do Brasil, mas o que predominava a economia brasileira mesmo era a exportação do café. Durante a República Velha, durante essa República Oligárquica, aconteceu um surto da borracha. Era produzida e exportada a borracha que era feita na região amazônica. E a exportação da borracha ocupou o segundo lugar das exportações do Brasil, perdendo apenas para o café. E vários latifundiários e donos de seringais ficaram milionários durante esse ciclo da borracha. A borracha só começou a perder no cenário econômico do Brasil quando a Inglaterra começou a produzir a borracha. A Inglaterra, ela contrabandeou mudas de seringais da região amazônica aqui no Brasil e levou para o Sudeste Asiático, onde ela tinha colônias lá. Então a Inglaterra começou a produzir borracha no Sudeste Asiático e começou a exportar em grande escala. Então a borracha brasileira, ela começou a perder espaço com essa borracha da Inglaterra. E a situação econômica da região amazônica, ela estagnou. Mas foi graças a esse ciclo da borracha que foi ampliado o território do estado do Amazonas e o Acre foi incorporado ao território brasileiro. A partir da década de 1920, o Brasil começa a entrar em crise, tanto no cenário econômico como social e também no político. Estavam acontecendo várias revoltas e rebeliões sociais em todo o território brasileiro. A economia começou a entrar em crise por causa da Primeira Guerra Mundial e da crise de 1929, que afetou essa cultura do café, a exportação do café, porque, como eu falei, o café era o que dominava a economia brasileira. E com a crise de 29, isso afetou a exportação, essa monocultura cafeeira do Brasil. Então, a elite cafeeira, a elite agrária começou a entrar em crise por causa da Primeira Guerra Mundial e da crise de 1929. E como eu falei, essa república oligárquica, ela alternava o poder entre São Paulo e Minas Gerais. Então, outros estados começaram a ir contra essa política do café com leite e reivindicar maior participação política de outros estados, acabar com essa política do café com leite, deixar que outros estados também participem da política do Brasil. O fim da República Oligárquica foi no governo do Washington Luiz. O Washington Luiz era um paulista, então por ordem ele tinha que indicar um mineiro para ser o próximo presidente do Brasil. Só que ele indicou outro paulista, ele indicou o Júlio Prestes. E isso causou uma indignação com a elite agrária mineira. Então, os mineiros, eles formaram a Aliança Liberal. Eles se juntaram com os gaúchos e os paraibanos, alegaram fraudes eleitorais
e através de um golpe eles derrubaram o governo do Júlio Prestes e o Getúlio Vargas foi nomeado o presidente do Brasil, iniciando a Era Vargas. Eu não vou entrar em detalhes como aconteceu esse processo do fim da oligarquia e o início da Era Vargas, como aconteceu essa Revolução de 1930, porque aqui no canal já tem uma videoaula só falando sobre esse processo do fim da República Velha e o início da Era Vargas. Então vou deixar o link aqui no card para vocês assistirem e entenderem direitinho como que aconteceu essa revolução que deu fim à República Oligárquica. Essa então foi a videoaula falando sobre a Primeira República do Brasil, um período de 41 anos da nossa história, de 1889 até 1930. Falei sobre os principais tópicos para você entender por completo como que foi esse período da história, sem saber, sem se preocupar com cada presidente, cada data, cada acontecimento, explicando de uma maneira geral para você entender melhor esse momento da história do Brasil. Espero que tenham gostado. Eu vou deixar aqui na descrição o link de livros para auxiliar vocês nesse estudo e para vocês se aprofundarem mais, né, nesses estudos sobre a Primeira República, sobre a República Velha. Me siga nas redes sociais, é tudo LMP História e Filosofia. Vai ter conteúdos extras por lá, como um mapa mental e vídeos curtos de curiosidades sobre a Primeira República. Espero que tenham gostado, bons estudos e vejo vocês na próxima videoaula. Até mais!